Você já parou para pensar naquilo que as pessoas mais valorizam à medida que envelhecem? É surpreendente, mas muitas vezes não é o que imaginamos. Vivemos numa sociedade que nos diz que a felicidade plena só é alcançada a dois, que o companheirismo romântico é a chave para a velhice bem-sucedida. Mas e se eu te dissesse que uma parcela crescente de adultos acima dos 70 anos está ativamente escolhendo um caminho diferente, um caminho de profunda paz e contentamento, que não inclui um parceiro romântico? Talvez você mesmo já tenha sentido essa pressão, essa sensação de que algo está faltando se não há um romance na sua vida. Talvez já tenha experimentado a dor de relacionamentos passados, as expectativas não cumpridas, o cansaço que certos laços podem trazer. É uma realidade dolorosa para muitos. A busca incessante por um companheiro pode, na verdade, roubar a sua energia e a sua própria paz. Mas há um segredo, uma verdade libertadora que muitos estão descobrindo, uma escolha consciente que está redefinindo o que significa viver plenamente na maturidade. Neste vídeo, vamos explorar 8 razões surpreendentes pelas quais adultos com mais de 70 anos estão optando por essa profunda paz, priorizando sua tranquilidade e autonomia acima de tudo, inclusive de um relacionamento romântico. E fique até o final, pois há algo que vai realmente te surpreender e que pode mudar a sua perspectiva sobre a felicidade na terceira idade. Vamos mergulhar na primeira razão, que tem sido um farol para muitos. A inegável e poderosa prioridade, a autonomia e liberdade pessoal. Imagine-se em um ponto da vida onde você dedicou décadas aos outros, seja à família, ao trabalho ou a compromissos sociais. Agora, a partir dos 70 anos, surge uma clareza cristalina sobre o valor do seu próprio tempo, do seu espaço e das suas escolhas. Não há mais a necessidade de negociar horários de refeição, destinos de viagem, onde passar o Natal, ou até mesmo a temperatura do ar-condicionado. A liberdade de fazer o que se quer, quando se quer, sem a necessidade de consenso, ou de se adaptar aos desejos de outra pessoa, torna-se um luxo inestimável. Pense na Dona Helena, que aos 75 anos sempre sonhou em aprender a pintar aquarelas. Durante a vida toda a rotina familiar e as responsabilidades não lhe permitiram dedicar-se a esse hobby. Agora, solteira e vivendo sozinha, ela tem a liberdade de se matricular em um curso no meio da semana, sem precisar se preocupar com quem fará o jantar ou se o parceiro se sentirá excluído. Ela pode passar horas imersa em suas cores e pincéis, e a única agenda que importa é a dela. Essa autonomia não é egoísmo, mas sim uma redescoberta da própria identidade e dos próprios desejos que foram por vezes negligenciados. É a capacidade de decidir espontaneamente facer uma viagem de trem para uma cidadezinha do interior, simplesmente porque lle deu vontade, sen ter que coordenar agendas, discutir orzamentos ou lidar con eventuais queixas de un parceiro que preferiria ficar em casa. A liberdade pessoal se estende à gestão financeira também. Não há necessidade de fundir contas, discutir investimentos ou se preocupar com as despesas de outra pessoa. A responsabilidade financeira é inteiramente sua, o que para muitos traz uma sensação de controle e segurança sem precedentes. Muitos já viveram a experiência de ter de abrir mão de um desejo pessoal por causa de prioridades financeiras de um parceiro ou de ter que justificar cada gasto. Aos 70, essa etapa da vida é vista como uma oportunidade de desfrutar dos frutos do seu trabalho à sua maneira, sem ter que pedir permissão ou dar explicações. É a chance de investir no seu bem-estar, em lazer, em um curso ou em uma nova paixão, sem ter que alinhar isso com outra pessoa. E o que dizer do espaço pessoal? A casa, o apartamento, o seu canto no mundo, torna-se um santuário de paz e ordem que reflete a sua essência. Não há discussões sobre a bagunça, a decoração ou quem usou a última xícara. O controle total sobre o ambiente em que se vive é profundamente libertador. A liberdade de deixar a louça para o dia seguinte, sem ter um olhar de reprovação, ou de passar uma tarde inteira lendo em silêncio, sem interrupções, é uma forma de paz que se torna insubstituível. Essa autonomia permite que a pessoa viva em seu próprio ritmo,
sem a necessidade de se ajustar constantemente a outra pessoa, o que, para muitos, é a verdadeira definição de tranquilidade na maturidade. Essa prioridade à autonomia não significa solidão, mas sim uma escolha consciente de viver em seus próprios termos, de forma autêntica e plena. Agora que exploramos essa profunda necessidade de autonomia, vamos para a segunda razão, que é igualmente forte. A exaustão emocional e a busca inabalável por tranquilidade. Pense em todas as relações que você já teve ao longo da vida, sejam elas românticas, familiares ou de amizade. Muitas delas, por mais amorosas que fossem, vieram acompanhadas de um certo grau de desgaste emocional. As brigas, os mal-entendidos, as reconciliações, as concessões, a necessidade de constantemente se ajustar ao outro. Aos 70 anos, muitos chegam a um ponto em que a energia para lidar com o drama, as expectativas e as complexidades inerentes a um novo relacionamento romântico simplesmente diminuiu. Há um desejo ardente por paz interior. Imaginemos o seu José, que aos 78 anos passou por um divórcio doloroso após décadas de casamento. Ele amava sua ex-esposa, mas a convivência no final foi marcada por discussões, ressentimentos e uma constante sensação de pisar em ovos. Após a separação e um período de luto, ele descobriu que o que mais ansiava era a serenidade, a ideia de iniciar um novo relacionamento com todas as suas incertezas, a necessidade de conhecer a fundo outra pessoa, de construir intimidade e, inevitavelmente, de lidar com seus defeitos e manias, parece-lhe um fardo pesado demais. Ele prefere passar suas noites assistindo a um bom filme, lendo um livro ou conversando com seus netos, em vez de se preocupar em impressionar alguém ou em decifrar sinais. A exaustão emocional também vem do histórico de decepções. Nem todo relacionamento termina bem e as feridas emocionais levam tempo para cicatrizar. Para muitos, a ideia de se abrir novamente para o amor, de se tornar vulnerável e correr o risco de ser magoado novamente, é desanimadora. A sabedoria da idade ensina que a paz de espírito é um tesouro mais valioso do que a emoção por vezes volátil de um novo romance. O foco muda de o que posso ganhar de um relacionamento para o que posso perder em termos de paz e estabilidade. O medo de repetir padrões antigos ou de se deparar com personalidades difíceis é real e válido. Essa busca por tranquilidade se manifesta também na preferência por conversas profundas e significativas com amigos e familiares que já conhecem e aceitam a pessoa como ela é, sem a necessidade de fazer sala ou de se preocupar com as aparências. Não há mais a pressão de se apresentar de uma certa forma, de esconder imperfeições ou de provar o seu valor. Aos 70, a pessoa já sabe quem é e busca companhia que celebre essa autenticidade, não que a questione. A tranquilidade de saber que se pode ser totalmente transparente, sem julgamentos, é algo que muitas vezes é mais facilmente encontrado em amizades consolidadas ou laços familiares do que em um novo romance. A paz é a nova moeda de troca, e muitos não estão dispostos a trocá-la por nada. Agora que exploramos a necessidade de autonomia e a busca por tranquilidade, vamos falar sobre a terceira razão, que é a valorização e a nutrição das amizades e dos lazos familiares existentes. É um ponto fundamental que muitas veces é subestimado. A medida que se envellece, o círculo social tende a se estreitar, mas as conexões que permanecen son frecuentemente as máis profundas, as máis leais e as máis satisfatorias. Para moitos idosos, a alegría e o suporte emocional xa están plenamente presentes nas relacións que cultivaron ao longo de décadas. Fillos, netos, amigos de infancia, viciños de longa data. Imagine a Dona Lúcia, de 72 anos. Ela tem um grupo de amigas com quem joga cartas toda semana, um filho que a visita nos fins de semana e netos que a enchem de alegria. Suas amizades são um porto seguro, onde podem compartilhar risadas, desabafos e memórias de uma vida inteira. Elas se entendem com o olhar, apoiam-se mutuamente nos momentos difíceis e celebram as pequenas vitórias do dia a dia. Para Dona Lúcia,
A ideia de adicionar um novo relacionamento romântico a essa equação parece desnecessária e talvez até um pouco intrusiva. Ela já se sente amada, valorizada e conectada. Essas amizades e laços familiares oferecem um tipo de companheirismo que muitas vezes é menos demandante e mais gratificante do que um romance. Não há as complexidades da intimidade física ou da coabitação que podem surgir com um parceiro. Em vez disso, há um apoio emocional incondicional, um senso de pertencimento e a alegria de compartilhar experiências de vida com pessoas que realmente importam. Por exemplo, um amigo pode ser o companheiro ideal para aquela viagem de ônibus que você sempre quis fazer ou para experimentar um novo restaurante. Não há a pressão de que essa pessoa seja tudo para você, pois a sua rede de apoio já é robusta e diversificada. A verdade é que as amizades de longa data e os laços familiares já passaram por muitas provações e permanecido fortes. Eles representam um investimento de tempo e carinho que já rendeu frutos, e continuar a nutrir essas relações é uma prioridade. Para muitos idosos, a qualidade de suas vidas está intrinsecamente ligada à qualidade de seus relacionamentos interpessoais já existentes. Não há necessidade de buscar um novo parceiro para preencher um vazio, porque esse vazio já está preenchido pelo amor e pelo carinho daqueles que os cercam. A satisfação vem da riqueza e da profundidade dessas conexões estabelecidas, não da busca por algo novo. A valorização dessas relações existentes é uma escolha consciente que reforça a ideia de que a felicidade e o companheirismo não dependem exclusivamente de um par romântico. Agora que exploramos a importância da autonomia, a busca por tranquilidade e a valorização das relações existentes, vamos aprofundar um pouco mais. E a quarta razão é o desencanto com a dinâmica dos relacionamentos modernos. A forma como as pessoas se conectam e iniciam relacionamentos mudou drasticamente nas últimas décadas. Para muitos acima dos 70 anos, que viveram a maior parte de suas vidas em um mundo sem aplicativos de namoro, sem a cultura das conexões rápidas e com uma abordagem mais tradicional ao cortejo, o cenário atual pode ser confuso, artificial e até mesmo desanimador. Pense no seu Antônio, que aos 73 anos tentou por um breve período usar um aplicativo de namoro por insistência de seus filhos. Ele se viu perdido em meio a fotos editadas, perfis com informações superficiais e conversas que pareciam não levar a lugar nenhum. A ideia de ter que vender a si mesmo, de competir por atenção em um ambiente digital e de lidar com a superficialidade de muitos contatos o deixou exausto e frustrado. Ele cresceu em uma época onde o encontro acontecia na praça, na igreja, no baile, através de amigos em comum, onde a conversa fluía naturalmente e as pessoas se conheciam de forma orgânica. A dinâmica atual, com suas regras não ditas e a constante necessidade de autopromoção, é exaustiva e não parece ressoar com seus valores. Esse desencanto não se limita apenas aos aplicativos. A própria cultura de relacionamento parece ter mudado. Há uma percepção de que as pessoas estão menos dispostas a investir tempo e paciência para construir algo significativo, preferindo a gratificação instantânea ou a busca por uma perfeição irreal. Muitos idosos já viveram relacionamentos longos, com todos os seus altos e baixos, e entendem que a verdadeira conexão exige dedicação e compromisso. Ao observar o panorama atual, a complexidade e a transitoriedade de muitos relacionamentos modernos podem parecer pouco atraentes, especialmente quando se busca paz e estabilidade. A autenticidade é um valor crucial para essa geração. A ideia de jogos de sedução, de decifrar mensagens enigmáticas ou de lidar com a falta de clareza nas intenções é algo que eles simplesmente não têm mais paciência. Eles buscam relações genuínas, baseadas em respeito e transparência. Se a dinâmica moderna dos relacionamentos parece carecer desses elementos, é natural que a escolha seja se afastar e priorizar a paz que vem da não participação nesse cenário. O desencanto é uma forma de autoproteção, um reconhecimento de que certas tendências não se alinham com a busca por uma vida plena e tranquila na maturidade. Agora, a quinta razão é a profunda descoberta do autoconhecimento e a aceitação da própria companhia. Ao longo da vida, muitas pessoas se definem em relação aos outros, como filhos, pais, cônjuges, profissionais. Mas, ao chegar aos 70,
Com menos papéis sociais a desempenhar e, por vezes, com mais tempo para a introspecção, muitos descobrem uma profunda conexão consigo mesmos. Há uma paz inerente em estar sozinho, não no sentido de solidão, mas de autonomia e completude interior. Imagine a Dona Clara, aos 76 anos. Ela passou a vida toda cuidando de uma grande família. Agora, com os filhos criados e o falecimento de seu marido, ela tem tempo para si mesma como nunca antes. Ela redescobriu a paixão pela leitura, começou a meditar e a escrever um diário. Dona Clara percebeu que sua própria companhia é mais do que suficiente. É enriquecedora. Ela não precisa de outra pessoa para validar sua existência, para preencher seu tempo ou para ditar sua felicidade. Esse autoconhecimento profundo a levou a um lugar de contentamento que muitos jamais alcançam. A aceitação da própria companhia significa que a pessoa não sente a necessidade de buscar um parceiro para preencher um vazio. Pelo contrário, ela se sente plena e realizada por si mesma. Há uma compreensão clara de seus gostos, seus limites, suas paixões e suas necessidades. Essa autoaceitação leva a uma segurança que dispensa a aprovação externa de um relacionamento romântico. Para muitos, a ideia de ter que se comprometer novamente, de ajustar suas rotinas e seus espaços para acomodar outra pessoa, parece menos atraente do que a liberdade e o conforto de sua própria presença. Essa fase da vida oferece a oportunidade de se reconectar com hobbies e interesses que talvez tenham sido deixados de lado. É a chance de se aprofundar em atividades que trazem alegria pessoal, sem a necessidade de compartilhá-las ou de se preocupar se o parceiro também as apreciará. Seja jardinagem, culinária, viagem solo ou simplesmente desfrutar de um bom café da manhã em silêncio, a valorização da própria companhia é um pilar central para a paz que muitos idosos estão escolhendo. É a prova de que a felicidade não é uma equação que exige um parceiro, mas sim uma jornada interna de autodescoberta e contentamento. E seguindo em frente, a sexta razão é a preocupação com a saúde e o declínio físico. À medida que se avança na idade, é natural que o corpo comece a apresentar sinais de desgaste. Condições crônicas, dores, limitações de mobilidade e a necessidade de mais cuidados médicos tornam-se parte da realidade de muitos idosos. Para alguns, a ideia de iniciar um novo relacionamento romântico enquanto enfrentam esses desafios de saúde pode ser intimidante e até mesmo estressante. Pense no seu Francisco, de 79 anos. Ele vive com diabetes e problemas cardíacos, o que exige uma rotina rigorosa de medicamentos, acompanhamento médico e uma dieta específica. Ele se sente mais confortável, gerenciando sua condição sozinho, sem a necessidade de explicar, justificar ou preocupar um novo parceiro. A energia que ele tem é direcionada para cuidar de si mesmo e manter sua independência. A responsabilidade de cuidar da própria saúde já é substancial, e adicionar a dinâmica de um relacionamento, com as preocupações e o apoio que um parceiro pode demandar ou precisar, pode parecer um fardo adicional. Há também a preocupação com a intimidade física. O corpo muda, e as expectativas em relação à vida sexual podem ser uma fonte de ansiedade ou constrangimento para alguns. A decisão de evitar um relacionamento romântico pode vir do desejo de não ter que lidar com essas questões, ou de não sentir a pressão de corresponder a certas expectativas. A prioridade muda para o conforto, a autonomia e a gestão da própria saúde de forma privada. Além disso, a preocupação com a dependência futura é um fator importante. Alguns idosos preferem não entrar em um relacionamento para evitar a possibilidade de se tornarem um fardo para um novo parceiro, caso sua saúde se deteriore significativamente. Eles podem ter visto amigos ou familiares se dedicarem exaustivamente a cuidar de seus cônjuges doentes e desejam evitar essa situação para um novo amor em potencial. A busca pela paz nesse contexto também envolve a tranquilidade de saber que suas escolhas de vida estão minimizando potenciais fontes de estresse e preocupação relacionadas à saúde, tanto para si mesmos quanto para aqueles com quem poderiam se envolver.
O foco está em viver com dignidade e manter a autonomia o máximo possível. E isso, para muitos, significa priorizar a gestão da própria saúde acima da busca por um novo romance. À medida que avançamos, você verá como cada uma dessas razões se encaixa, revelando um quadro mais completo. Vamos agora para as últimas duas razões que consolidam essa busca por paz. A sétima é o foco na espiritualidade e no crescimento pessoal. Para muitos, a idade avançada traz consigo uma busca mais profunda por significado, um mergulho em questões existenciais e uma conexão mais forte com a espiritualidade, qualquer que seja a sua forma. Essa jornada interna pode ser tão envolvente e satisfatória que preenche um espaço que, em outras fases da vida, poderia ser ocupado pela busca romântica. Pense na Dona Carmela, de 82 anos. Ela sempre foi uma mulher de fé, mas na juventude e na vida adulta, as demandas da família e da carreira a impediam de se dedicar plenamente à sua espiritualidade. Agora, com mais tempo, ela participa de grupos de estudo bíblico, faz trabalhos voluntários na igreja, medita diariamente e dedica horas à leitura de textos sagrados. Sua paz vem dessa conexão profunda com o divino e com a comunidade espiritual. A ideia de iniciar um relacionamento romântico, com todas as suas distrações e demandas emocionais, parece ofuscar essa busca tão importante para ela. Essa busca por crescimento pessoal e espiritual não se limita apenas à religião organizada. Pode ser o estudo de filosofia, a prática de mindfulness, o desenvolvimento de um hobby que exige introspecção, ou simplesmente passar tempo na natureza. O foco muda para o enriquecimento de alma e da mente. A pessoa se dedica a se tornar uma versão mais completa e sábia de si mesma. Essa jornada é profundamente pessoal e muitas vezes solitária no sentido mais positivo da palavra, pois é um encontro consigo mesmo e com o universo. A energia e o tempo que seriam dedicados a um relacionamento romântico são, em vez disso, investidos em rituais diários de gratidão, em momentos de contemplação e em atividades que nutrem o espírito. A satisfação que deriva desse processo é muitas vezes mais duradoura e menos volátil do que a que se pode encontrar em um relacionamento com outra pessoa. A paz aqui é uma paz interior, uma serenidade que vem de se sentir conectado a algo maior do que a si mesmo e de estar em harmonia com os próprios valores e crenças. Para muitos idosos, a espiritualidade e o crescimento pessoal tornam-se a prioridade máxima, e um relacionamento romântico pode ser percebido como um desvio dessa jornada essencial. E a oitava e última razão, que é um ponto de profunda sabedoria, é a consciência da finitude e a prioridade no legado. À medida que a vida avança para os 70 anos e além, a percepção de que o tempo é um recurso precioso e finito se intensifica. Essa consciência não é deprimente, mas sim um catalisador para reavaliar o que realmente importa e como se quer usar o tempo restante. Para muitos, a prioridade máxima torna-se deixar um legado, seja ele através dos filhos e netos, da comunidade, de uma causa, ou simplesmente da forma como vivem seus dias. Pense no seu Roberto, de 70 anos, que recentemente perdeu alguns amigos de sua idade. Essa experiência o fez refletir profundamente sobre o tempo que lhe resta. Ele decidiu dedicar-se a passar mais tempo de qualidade com seus netos, ensinando-lhes sobre a história da família, compartilhando suas experiências de vida e transmitindo valores. Ele também se voluntariou em uma organização que apoia idosos carentes em sua comunidade. Para seu Roberto, cada dia é uma oportunidade de fazer a diferença, de semear algo positivo. A ideia de iniciar um novo relacionamento romântico, com todas as suas incertezas e exigências de tempo, parece um desvio de sua missão de vida, que é a de contribuir e deixar uma marca significativa. A prioridade no legado também se manifesta na organização dos próprios assuntos, na simplificação da vida e na resolução de pendências. Há um desejo de garantir que tudo esteja em ordem, que a família esteja bem cuidada e que não haja preocupações desnecessárias no futuro. Para alguns, um novo relacionamento pode introduzir complexidades inesperadas, como questões financeiras, heranças ou a necessidade de cuidar de um novo parceiro. A paz vem da clareza e da simplicidade, da sensação de que se está vivendo de forma intencional e com propósito. Essa consciência da finitude também leva muitos a desfrutar mais intensamente dos pequenos prazeres da vida. Um pôr do sol, uma boa xícara de café, uma conversa com um amigo, o canto dos pássaros. A vida se torna uma celebração do presente,
E não há a necessidade de buscar uma grande paixão para que ela tenha sentido. A plenitude já está presente no aqui e agora. A prioridade está em viver cada dia com gratidão e propósito, focando em experiências que enriquecem a alma e deixam uma impressão duradoura naqueles ao seu redor. Essa não é uma fuga do amor, mas uma redefinição do que o amor significa na maturidade. Um amor que se estenda à vida, à família, aos amigos e à própria existência. Como vimos, as razões pelas quais muitos adultos, acima dos 70 anos, están escollendo a paz en detrimento de relacionamentos románticos, son profundas e multifacetadas. Non se trata de solidão ou de desistencia, mas de unha escolla consciente e empoderada. Eles priorizan súa autonomía e liberdade pessoal, desexan a tranquilidade após décadas de vida, valorizan e nutren as amizades e os lazos familiares ya existentes, e moitos se senten desencantados como as dinámicas dos relacionamentos modernos que non resoan con seus valores. Há tamén unha profunda redescoberta do autocoñecimento e a aceitación plena da propia compañía, preocupacións con a saúde e o declinio físico que direccionan súas prioridades, un foco intenso na espiritualidade e no crecimento pessoal, e finalmente, unha poderosa consciencia da finitude e un desexo ardente de construir un legado. Lembre-se, não há um caminho certo ou errado para viver a sua vida. O importante é encontrar a sua própria paz e felicidade, seja qual for a forma que elas assumam. O que importa é que você viva seus dias com autenticidade, com propósito e com a serenidade que você merece. A maturidade é uma fase da vida para desfrutar da sabedoria acumulada, para celebrar suas conquistas e para viver de acordo com seus próprios termos, sem pressões externas. Você tem o direito de escolher o que te traz mais paz e alegria, e essa escolha é válida e poderosa. Quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Você se identifica com alguma dessas razões? Ou talvez você tenha outras razões que o levam a escolher a paz acima de tudo? Ou a buscar um novo tipo de companheirismo? Deixe seu comentário abaixo, pois sua perspectiva é muito valiosa para nós. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe alguma clareza para você, por favor, deixe um like. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas mensagens. E para mais conversas significativas como esta, que buscam empoderar e trazer clareza para a vida adulta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Viva a sua maior vida em todas as idades, com autenticidade e a paz que você merece.